Celebrar Jesus, a presença dele está nesse lugar. E hoje, como eu já anunciei aí, aqueles que viram o meu videozinho, né, no grupo dos membros, nós teremos uma pregadora, nossa querida missionária Damares Cruzeta de Moura. Quero convidar a Damares para vir aqui à frente. E nada mais justo, né? Estamos falando de mulheres esse mês. E então, mulheres trazendo a palavra. Quero orar com a Damares? Estenda sua mão aqui, abra teu coração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala conosco, Jesus. Pai, fala através da Tua palavra, fala através de homens e mulheres de Deus, e vai falar conosco nessa manhã por meio da Damares, Jesus. Nós te agradecemos pela vida preciosa, te agradecemos pela busca, te agradecemos pela palavra que o Senhor colocou no coração dela, e oramos, Deus, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito, faça com que essa palavra ela seja entregue de uma forma muito precisa, muito assertiva, Deus, e que ela caia no nosso coração, Deus, como uma semente que cai numa terra boa e produz fruto. Abençoe a Damares, Senhor, na condução desse tempo, encha, Senhor, da Tua presença e conduza, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, cunhada. Bom dia. Deus nos abençoe, né? Glória a Deus por esse dia precioso. Glória a Deus pela vida de cada mulher aqui da Manaim. E eu vou começar a palavra lendo um texto. E ele vai falar mais com as mulheres, esse primeiro texto, mas também é para os homens. E eu queria te convidar a fechar os olhos. Feche os olhos enquanto nós vamos ler esse texto. E imagine que Jesus está falando com você. Que Jesus está falando exatamente essas palavras para você. Então, o texto é de Cantares 2, de 10 a 14. Eu vou ler, feche o seu olho e realmente receba, como se fosse o Senhor Jesus falando com você. O livro de Cantares, ele é um livro do amado para a amada, do noivo para a noiva. E nós somos a noiva do Senhor Jesus. Então diz assim: o meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Amém? Então, a primeira parte da mensagem é que Jesus quer ouvir a sua voz. Para ele, a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. E isso vale, claro, para os homens também. Mas muitas vezes nós realmente precisamos estar com Deus, nós precisamos dele, mas a gente não pensa que ele também fica ansioso por estar conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir o que nós temos para falar, né? E Jesus, ele quer nos ouvir no inverno das nossas angústias, aflições e tristezas, na alegria do verão, onde há muito sol, férias e festas. Na primavera, quando tudo se faz novo e as flores desabrocham e as árvores dão fruto. E também no outono, quando as folhas caem
E assim como as árvores, tudo parece seco e sem vida, vazio. As folhas ficam amarelas e o vento sopra, derrubando-as. Jesus é o Jesus de todas as estações da nossa vida. E Ele quer estar conosco em todas as estações da nossa vida. Não é verdade? Nós já passamos por alguns invernos, né? Quem aqui nunca passou por um inverno? Pelo outono. Não, o outono tem a sua beleza, mas as árvores estão secas. Não existem folhas. O verão, né, para quem gosta, no caso Reinaldo e eu gostamos de verão, né? Nós gostamos de praia, de sol azul, né? Sol azul não, gente. Isso. Céu azul e o sol amarelo. Nossa, fugir da escola. É o básico, né? A grama é verde, o sol é amarelo, o céu é azul. Então, e na primavera, né? Primavera é tão lindo. Ali onde a gente mora, na Jocum, tem os ipês. Então, eles florescem, né? E é maravilhoso. E aqui em Curitiba tem uma rua com os ipês brancos. Eu nunca fui, mas eu vi foto. Então, a primavera, ela é uma estação que nos enche de esperança, não é verdade? Nós moramos muito tempo não. O Marcelo morou muito tempo na Mongólia e Rebeca e eu moramos 1 ano. Lá o inverno é 10 meses e o resto dos 2 é verão. Então, chega uma hora, porque assim, os vidros, eles congelam, então você não vê nada. Não é que a neve está lá fora e o frio está lá. A janela congela e você não consegue ver nada. E, graças a Deus, tem o aquecimento dentro de casa, né? Mas aquilo vai cansando, né? Então, a gente precisa se cuidar para não ficar triste, para não ficar igual àquela estação. Porque não há nada para ver. Neve é lindo, gente, mas é tudo branco. Não tem cor. É tudo branco. E ainda no lugar que nós morávamos, né, que era uma terra muito seca, então tudo era branco. A janela era branca, tudo era branco, o céu era cinzento. E eu lembro que quando nós chegamos na Mongólia, que eu olhei para fora da janela, era primavera. E estava a menos 15 graus. E eu olhava pela janela, aquelas mulheres com os nenê lá fora. Eu falava, Marcelo, esse povo é louco? Menos 15 graus e elas com o nenê lá fora. E ele falava, Damares, aqui não tem muito sol, são só alguns meses. Então, elas estão levando o nenê. Não pode andar muito, né? Pode. Então, saiu o sol, elas levam os bebês para fora. Eu, no começo, quando eu cheguei em setembro, eu não entendi, né? Pergunta onde eu estava no ano seguinte. Nossa, menos 15 graus, estava calor. Peguei a Rebeca e fomos lá fora, eu estava igual elas. Né? Porque queria ver o sol, pelo amor, nós vimos só coisa branca, né? Tantos meses, então a gente saía. Então, as estações, elas foram feitas por Deus. E para nos comunicar coisas que Ele fala através da natureza. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Ana. Nós vamos abrir no texto de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler bastante, porque nós vamos nos identificar com algumas coisas que Ana fala aqui, né? Então, Ana foi uma mulher de oração. Nós todos conhecemos a história dela, né? Que ela orou por um filho. E Deus concedeu esse filho e ela o entregou para o Senhor. Então, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 2 até o 8. Primeiro, daí nós vamos explicando. Ana era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha 2 mulheres, tá? Então, vamos lá. Versículo 2. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha.
E todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dobrada, porque ele a amava, mesmo ela sendo estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar. Uma pausa aqui. Você tem alguém na sua vida que te provoca excessivamente para te irritar? Então, se você tem, né? Você é igual a Ana. Porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Uma pessoa que só chora e não come nada, ela está com depressão. Então, aqui fala, né, que todos os anos aquela história se repetia. Não sei se talvez o pastor Reinaldo saiba, se Eucana casou com Penina, porque Ana era estéril, ou ele já tinha casado com as duas. Enfim, Penina sabia que Eucana amava mais a Ana, né? Então, ela não era uma mulher cheia do Espírito Santo, então ela espizinhava e cutucava a Ana, né? Porque ela tinha vantagem. Você tem o amor do Eucana, mas eu tenho os filhos que ele tanto queria. E pelo texto nós vamos vendo que aquilo vai acabando com Ana, vai destruindo todo o senso de valor próprio, né? Aquilo doía demais na alma dela. E além da Ana irritando, além de Penina irritando Ana, Eucana, o marido, e as mulheres vão me entender agora. Versículo 8. Eucana disse assim: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? As mulheres acho que podem imaginar essa cena comigo, né? Marido querendo ajudar, consolar, mas estragando mais ainda, né? Ana, vamos traduzir para o nosso tempo, né? Ana, olha aqui, Eucana. Olha quem eu sou, um maridão. Te dou porção dobrada. Para que você precisa de filho? Eu amo você. Não, tem na face da terra marido como eu? E eu posso imaginar, né, não sei se foi assim, mas eu gosto de imaginar. Já imagino a Ana virando os olhos assim, respirando fundo, e falou: melhor deixar quieto. Né, para descontrair um pouco nessa tristeza da depressão da Ana. Mas Ana tem uma atitude. E essa é a atitude do nosso desafio, que nós mulheres cristãs fazemos. Amém? Então vamos lá, versículo 9 até o 18 agora. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. O que Ana fez? Se levantou. Se levantou fisicamente e se levantou espiritualmente. E Ana, versículo 10. Ana, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. E Ana continuava a orar diante do Senhor.
Ela foi perseverante, ela ficou naquele momento do derramar o coração diante de Deus, até que ela ouvisse a voz de Deus. E aí o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava no seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho. Gente, olha para mim. Tinha a Penina provocando. O marido se achando o máximo. E aí ela vai na igreja buscar a Deus. Daí o pastor Reinaldo está lá. Ela está ajoelhada, chorando, se lamentando. E o pastor Reinaldo chegou e falou: Ana, está bêbada? Na igreja? Gente, coitada da Ana, né? Mas Deus era com ela. Não, meu Senhor, não estou bêbada. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ansiedade e depressão são coisas muito conhecidas hoje em dia, né? Quantos psiquiatras, quantos psicólogos estão lidando com pessoas com depressão, ansiedade, crianças com ansiedade? Tudo isso Ana viveu naquele tempo, que não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, não tinha remédio. Talvez tinha os chás, né? Mas ela foi no lugar certo, buscar a pessoa certa, que era a pessoa do Senhor. E aí, então ele disse: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Aqui, Ana não fala o que ela estava pedindo. Ela só fala que ela tinha uma aflição muito grande. E aí, Eli fala: vá em paz, e que Deus te conceda o que você pediu. Ana, então, respondeu: que eu possa encontrar favor aos teus olhos. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e, vamos ler juntos? O seu semblante já não era triste. Então, eu quero te dizer que eu creio, eu já experimentei isso, que há cura na oração. Que Deus pode curar. Ana se levantou fisicamente, ela se levantou espiritualmente. Como que ela se levantou espiritualmente? Dobrando o joelho diante de Deus. E aí ela se levantou emocionalmente. Porque vejam, o semblante dela já não era triste. E aí eu ouso dizer, daí isso sou eu falando, não está na Bíblia. Mas Ana saiu grávida daquele momento do templo. Ela tinha certeza que ela ia engravidar? Eu ouso dizer, eu acho que pelo grau de derramar do coração e pelo que Deus fez ali, que Ana entregou essa situação. E falou, independente, né, do que acontecer, eu entreguei o meu pedido para Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E aí, versículo 19. Aqui outra chave da vida de Ana para nós aprendermos com ela. Eles se levantaram, que horas? De madrugada. E o que eles fizeram? Adoraram diante do Senhor. O levantar de madrugada é um desafio para todos nós. Mas existe uma prática que eu creio que Deus está pedindo da igreja. Sobre o levantar de madrugada e adorar diante do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. E a nossa comunhão precisa estar acirrada com Deus.
Nós precisamos estar ligados com Deus, com o Espírito Santo, com o trono de Deus, 24 horas. Será que Deus pode te acordar 3 da manhã e falar: ora, eu preciso que você ore, eu preciso que você se levante, porque Deus escolheu, determinou fazer as coisas na terra através da oração da sua igreja. Ele escolheu que as coisas, as orações, aqui no mundo natural, subissem diante do trono dele, para que ele enviasse a resposta para a nossa oração. E eles voltaram então para Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, ela teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu o pedi. Então aqui é a primeira parte da vida de Ana, que nós estamos estudando. A parte da amargura, né? Do inverno que ela passou. Mas chegou, né, a primavera ou o verão para Ana. E ela então recebeu nos seus braços um filho. E eu acho, gente, isso também é teoria minha. Não diz na Bíblia, mas será que Ana teria sido capaz de entregar Samuel se tivesse sido fácil? Será? Eu fico com essa pergunta. Porque Ana teve que batalhar por esse filho, não teve? Batalhar de joelhos. E porque ela batalhou de joelhos, e porque ela sabia que esse filho vinha de Deus, ela o entregou. Então, a Bíblia conta aqui, né, a gente não vai ler essa parte, que Eucana continuou indo de ano em ano até Siló oferecer o sacrifício. Mas Ana ficou em casa até Samuel ser desmamado. Essa idade também a gente não sabe muito. Alguns falam que é 3, uns falam que é 7, né? Lá na Mongólia, as mulheres amamentam as crianças até 7 anos de idade. Então, não sei. Mas ela ficou até que ele fosse desmamado. Ana, ela pôde alimentar Samuel fisicamente e espiritualmente, né? Ela pôde forjar o caráter dele, ela pôde ser mãe, ela pôde cuidar dele. Mas aí, no versículo 24, diz assim: depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. E era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu o fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E aqui nós vemos outra coisa, né? Então Ana teve o filho, né? Estava com ele, e aí começou a chegar o tempo dela entregar esse filho. Será que Ana não pensou assim, falar: ai, será que eu entrego? Acho que eu vou ter uma conversa com Deus, né? Quem sabe eu mudo um pouco meu voto. Nós não sabemos. Mas com certeza não foi fácil, né? As que são mães aqui, pensa você, Ana, entregando o Arthur. Então, Ana, ela honrou Deus. Ela tinha temor do Senhor, porque ela cumpriu o seu voto. E ela vai e entrega, então. E fala que, então, eles ali adoraram o Senhor. Ana, novamente, está aqui agora, adorando o Senhor. Essa era a maneira de Ana, esse era o estilo de vida de Ana. Quando ela estava triste, angustiada, ela orava. Quando ela estava alegre e feliz, ela
quando ela estava cumprindo um voto, passando por uma entrega, ela orava, ela adorava ao Senhor. Então, isso fez diferença na vida de Ana. E aí o capítulo 2 fala sobre o cântico de Ana. E esse canto de Ana, ele é um canto profético, nós já vamos entender. Então, nós vamos ler do 1 até o 6, 1 Samuel 2. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no meu Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na sua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Então, esse canto de Ana, ele foi de uma profunda gratidão a Deus. E revela o relacionamento pessoal e profundo que Ana tinha com Deus. Ela fala então aqui sobre a soberania de Deus, sobre o seu governo em todas as áreas da vida. Ana reconheceu a salvação de Deus, a sua santidade, e ela estava agora com a cabeça erguida. Tem um salmo que fala que Deus ergue do monturo o necessitado. Monturo, gente, é lixo. É lixo. Então, Deus, em vários textos da palavra, né, Ele fala que Ele coloca vestes de louvor em vez de cinzas. Então, Deus, Ele é capaz de transformar toda e qualquer circunstância, mas Ele é capaz de transformar aqui dentro. Porque quando a gente ora, a circunstância às vezes não muda, mas nós somos transformados. E a gente já não tem mais aquele senso de angústia, de aflição. E eu digo isso para vocês, por experiência. Vamos levar as nossas preocupações a Deus e transformá-las em orações. Você está preocupado? Veio um pensamento de preocupação? Senhor, toma esse pensamento. Eu estou preocupada com isso, mas eu entrego. Para que nós possamos viver nesses dias. E no versículo 3, quando a Ana fala sobre altivez e palavras de orgulho, ela não está falando só de Penina. Mas nós precisamos sondar o nosso coração. Como está o nosso coração? Há orgulho no nosso coração? Há soberba? Porque quando nós temos essas palavras e esse sentimento, Deus não pode nos usar. Deus gosta de um coração contrito, né? De um coração quebrantado. Esse coração, Deus não abre mão. Esse coração quebrantado, Deus vai ouvir a oração. E muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus precisa nos moer, para que o nosso coração esteja inteiramente na mão dele. Nós vamos ler agora o 4, o 5 e o 6. Não, desculpa. O 9 e o 10. 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao rei, e exalta o poder do seu ungido. Ana menciona 3 coisas: poder militar, riqueza e nascimento de filhos.
como exemplo de circunstâncias que Deus muda, que Deus transforma. E essa parte do cântico é muito parecida com o cântico de Maria, que está em Lucas 1, 46, 55. A gente não vai ler, tá? Só para vocês saberem. E aqui ela fala que Deus ressuscita mortos. Então, Deus dá vida a quem Ele quer dar vida, e Ele permite morrer aos que Ele quer que morram. Então, a vida pertence a Deus. E quando fala aqui que Ele dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido, está falando do Messias. Ana fala de salvação. E Ana, pela intimidade que ela tinha com Deus, ela profetiza então sobre o Messias, que Deus iria prover o Messias. Deus iria prover o Cordeiro Santo, que ia tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Então aqui nós vemos que a pessoa que tem intimidade com Deus, ela vê muito além das circunstâncias naturais. E Deus, Ele confia os seus planos aos seus amados. Lembram comigo de Abraão? Quando Deus fala, vou ocultar de Abraão os meus planos. Então Deus revela para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? O que Abraão faz em seguida? Se põe a interceder por uma cidade que tinha já um juízo de Deus. E Abraão começa, né? Se tiverem 50, se tiverem, acho que era 49, 45, e ele vai baixando. E olha que triste, ele fala para Deus assim, se tiverem 10, o Senhor poupa. E Deus falou, eu pouparei, se tiverem 10. Tinham 10? Não. Tinha Ló, a sua esposa, as 2 filhas e os 2 genros, que não quiseram, porque lhes foi revelado, lhes foi oferecido, mas eles não quiseram ir. E a mulher de Ló ainda olhou para trás, né? Então ela não conseguiu se desligar do mundo, porque Sodoma e Gomorra simbolizam o mundo. E nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos fazer uma escolha. Você vai olhar para trás ou você vai olhar para frente? E olhar para frente significa olhar para Deus e fazer a vontade dele, mesmo que seja difícil. Então, Deus, ele nos revela as coisas, os planos do seu coração. Por isso que oração é um relacionamento com Deus. Oração não é você se ajoelhar ali, né, e fazer uma lista de pedidos, né? A gente tem um grupo de intercessores aqui da Mandaim e toda semana nós temos uma lista de pedidos. Mas oração não é só isso. Oração é adorar a Deus. Porque quando a gente adora, a gente reconhece quem Ele é e quem nós somos. A oração de gratidão, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E Ele nos pede para agradecer pelas coisas boas e pelas ruins também. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí nós vamos para 1 Samuel 2, 18 a 21. E vamos ler o finalzinho ali da história. Só quero falar uma coisa, quando Ana diz que até a mulher estéril tem 7 filhos, ela quer dizer que Deus faz tudo perfeito, porque a simbologia do número 7 na Bíblia é plenitude, estar completo, né? A obra estar feita. Então, é o número da perfeição. Então, quando ela fala de 7 filhos, ela está dizendo que tudo que Deus faz é perfeito. E agora nós vamos saber o que acontece com Ana, depois que ela entregou o filho para o Senhor. Então,
Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Gente, essa estola sacerdotal de linho tem um significado muito lindo, porque é um significado de pureza, de entrega ao Senhor. E hoje todos nós somos sacerdotes do Senhor, e Ele quer nos vestir com essa estola. Ele quer nos vestir com vestes especiais para estarmos diante dele. Versículo 19, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então pensa como era a vida de Ana, né? Ela ia lá, via Samuel, entregava a túnica e o resto do ano ela tinha que tecer aquela túnica imaginando qual seria o tamanho de Samuel. Eu imagino que enquanto ela tecia, ela orava por Samuel. Ela declarava palavras de bênção sobre a vida do seu filho. E ela podia deitar a cabeça em paz, porque ela tinha cumprido o voto, né? Diante de Deus. E Deus, Ele é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Versículo 20, fala que Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia que o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Assim, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, mais 5 filhos. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. 5 na Bíblia é o significado da graça. Graça de Deus, manifestação do poder de Deus. Então, Ana, ela é um exemplo maravilhoso. Eu me identifico muito com Ana. E acho muito lindo esse texto, e eu acho muito lindo como que Deus nos permite conhecer o estado de Ana. Ele não conta só o final da história, não é verdade? Ele nos mostra o estado que Ana estava. Mas como ela buscou o Senhor, o final da história é que ela conheceu a graça de Deus e a manifestação do seu poder. Que nós possamos hoje conhecer a graça e a manifestação do poder de Deus, e que nós possamos tomar uma posição como Ana. Ana se levantou. Ela não se conformou mais com aquela situação, ela falou, chega, vou dar um basta. Chega, não, meus ouvidos não vão mais ficar ouvindo o que Penina diz, o que Eucana diz. Eu quero saber o que Deus diz a respeito dessa situação. Nós precisamos disso. E quando nós estivermos assim, o Senhor vai nos levantar. Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Amém. Acho que seria importante a gente orar, né, nesse momento, respondendo ao Senhor essa palavra. Geralmente a gente foca, né, naquelas coisas maravilhosas que Deus faz na vida das pessoas, e a gente esquece de olhar. Fica aqui um pouquinho mais, fica aqui junto, vamos orar junto. A gente deixa de olhar as adversidades e as lutas. A vida sempre tem os seus percalços, né? E aqui a Damares, eu fiquei anotando o tempo inteiro ali, Damares falando e eu recriando essa história, né? Da dor, do sofrimento de uma mulher, da aflição que ela tinha. E muitas vezes as aflições, elas tendem a nos afastar de Deus, né? E daí começa a nascer ressentimento, amargura, Deus por quê? Por que eu? Mas Ana decidiu seguir por esse caminho, né? E até o pastor Reinaldo acusou ela de embriagada, né? Obrigado, cunhada. Então, mulheres, atenção aí. Cuidado, eu não... Mas fica uma palavra, um ensinamento, né? O nosso tema são histórias que inspiram, né? O que essa história de Ana inspirou você nessa manhã? Vamos lá, algumas pessoas falando. Especificamente,
o que essa história inspira a sua vida. Bel. Isso, vive. Sim. Olhar para Deus, entregar esse filho para Deus, de me colocar como essa mulher no coração. Amém. Glória a Deus. Débora, aqui. Isso, posicionamento. Uhum. Alguém mais? Um homem aí, né? Sua mulher. Teodoro. Levantar-se, né? Independente das circunstâncias. Quem mais? Wanda. Perseverança. Ano após ano ela ia ali no templo pedindo a Deus um filho. Alguém mais? Entrega. Às vezes a gente acha que fácil, ela entregou o filho, né? Imagina, mães podem me dizer aqui, né? Como é que foi, né? Esta entrega. E ela não sabia que ia ter mais. Depois Deus a agraciou com mais 5. Então, estão aí os aprendizados dessa história que está sendo contada há milhares de anos. E é uma história que pode tocar o nosso coração. Então, saia daqui com essa mensagem. Saia daqui com essa palavra. Eu quero convidar todos a ficarem em pé. Vou pedir para a Damares orar, né? Orar para que o Senhor nos faça posicionar diante dessas verdades. É a história de uma mulher que foi transformada, né, por este poder. Uma mulher que no meio da sua angústia, do inverno da sua vida, de uma estação difícil, ela conseguiu experimentar da parte de Deus a presença nos momentos bons, né? Os desertos e os invernos da vida não duram para sempre. As estações, elas passam, e a gente precisa colocar o Senhor nelas. Então, receba essa oração e posicione-se diante de Deus naquilo que você aprendeu e diga: Senhor, eu vou me posicionar com esse ensinamento. Eu queria pedir se alguém aqui está com alguma amargura no coração, né? Amargura, assim, alguma situação amarga na sua vida. E hoje você quer entregar. Hoje você quer vir aqui. Não se preocupe, o Reinaldo não vai falar que você está bêbado. Mas se você quiser hoje entregar, né? Não se envergonhe, porque esse amargor é algo que acontece mesmo. Só que Deus quer nos curar. Então, eu queria te convidar, se você tem algo que você precisa entregar para o Senhor, algo que tem consumido os teus dias, o teu sono, as tuas lágrimas, você está cansada, cansado, você quer entregar e pedir que Deus faça. Nós vamos orar por todos, e eu vou pedir para os intercessores também, então, virem aqui me ajudar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Senhor, nós queremos hoje dizer sim para o Senhor. Nós queremos, ó Deus, dizer que nós queremos ser como Ana. Senhor, nós queremos ser homens e mulheres de oração, que olham para o Senhor antes de olhar para as circunstâncias, que cumprem os seus votos, que te adoram, seja qual for a circunstância, seja qual for a estação da vida. Deus, obrigada, porque o Senhor nos deu a história de Ana, Senhor, porque nós podemos aprender com ela, depois de tantos anos, Senhor. Tantas mulheres aqui podem se identificar com ela, seja na amargura ou no desejo de ter um filho e não conseguir, ou de trazer um filho para Jesus e não conseguem. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha soprar aqui, sobre cada uma, Senhor, cada um que respondeu ao chamado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor libere, Pai, libere tudo aquilo, Senhor, que está no céu,
para essa vida em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha agora com a tua mão retirar de cada coração, toda amargura. Que o Senhor retire toda amargura, toda dor, toda falta de esperança. Deus, todas as lágrimas, Senhor, toda dor na alma, Senhor, que nos rasga por dentro. Jesus, nós entregamos o nosso coração, Senhor, para o teu senhorio. Nós entregamos essas situações para o Senhor, crendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, para agora tocar no coração e na vida de cada um aqui, Senhor, e colocar alegria, vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Que o Senhor renove cada uma aqui. Pai, concede o desejo do coração. Que a bênção de Eli, porque Eli abençoou Ana, abençoou Eucana, que a bênção de Eli venha, Senhor, a tua bênção venha sobre essas vidas. E o Senhor, que faz infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, Senhor. Pai amado, traz para essas vidas, Senhor, vestes de louvor, vestes de alegria. Senhor, a tua alegria é a força dessas vidas. O Senhor é a força dessas vidas, ó Deus. Tu és o escudo de cada um que está aqui. E nós te louvamos e te bendizemos e agradecemos por fé o que o Senhor vai fazer por cada um de nós. Receba a sua vitória e receba a veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Receba. Amém? Amém.